Canhotos não deveriam existir. Recebi um vídeo, andei olhando no YouTube, e algumas pessoas atribuem ao DNA, à gestação, à seleção natural, mas eu, como psicólogo, tenho uma teoria bem diferente. Canhotos podem existir tranquilamente, apesar de todos os equipamentos, os aparelhos, as ferramentas todas serem feitas para quem é destro. O canhoto ele exige que a pessoa tenha um esforço a mais para se adaptar por causa da lateralidade das ferramentas, dos equipamentos, dos aparelhos, enfim, de tudo que é extensão do que faz a vida ser mais fácil para nós. E canhoto, eu tenho 3 filhas, e eu vou contar um pouco antes de dizer por que a minha teoria contrapõe esse da seleção natural. Eu tenho 3 filhas que, quando elas começaram a escrever, quando elas começaram a brincar, elas tinham a preferência pela mão esquerda. E o que eu fiz? Eu comecei a brincar com elas e fui trocando de mão, trocando de mão, trocando de mão, na hora de escrever as letras, até que elas se adaptaram. Por quê? Por que a gente aprende a falar português? Por que algumas pessoas aprendem a falar mandarim ou inglês? Porque nasce naquela língua e é estimulado. Então, qual que é a verdadeira razão disso, de alguns ser destro e outros canhotos? Nós temos 2 lados do cérebro, um é criativo e outro é racional. O lado esquerdo controla o lado direito do corpo, e o lado direito, esse outro lado, controla outra parte do corpo. Então, quando você começa a estimular, ele vai pegando habilidade. Então, a repetição traz a perfeição. Então, tive as 3 filhas, a minha mãe é canhota, né? E tive 3 filhos, acompanhei eles muito no desenvolvimento, e agora eu tenho meu filho de 4 anos e tenho minha filha de 9 anos. Da mesma forma, o Alfredinho, que tem 4 anos, ele começou a fazer as coisas com a mão esquerda. O que eu fiz? Eu fui brincando com ele, estimulando, repetindo, e quando viu, ele se tornou destro. Então, talvez algumas pessoas se tornam canhotas por falta de acompanhamento ou falta de estímulo. E eu estava reparando também, em algumas coisas eu sou ambidestro. O que é ambidestro? Tanto eu uso a mão direita como a mão esquerda. E tanto que a mão dominante, se vocês perceberem, ela é mais rápida, ela é mais forte, e os dedos são mais grossos. Por quê? Porque são mais usados, e quanto mais usado, neurônio é igual ao músculo. Se você não usa o músculo, ele atrofia. E se você usa, ele se recupera, rejuvenesce. Então, o músculo que não é usado, ele atrofia, e o músculo que é usado, ele se torna firme e revigorado. Da mesma forma são os nossos neurônios e os lados do nosso cérebro. Então, em algumas coisas eu sou ambidestro. Então, eu como geralmente com a mão esquerda, mas para escrever, tocar violão e a maioria das coisas eu faço com a mão direita. Mas às vezes, para dar uma brincada, eu começo a fazer com a mão esquerda. E isso exige uma atenção maior e mantém o nosso cérebro vivo. É como se você estimulasse as partes que não estão sendo usadas. Então, ser destro ou ser canhoto nada mais é do que uma referência social, do que um estímulo social. Então, dependendo do estímulo e a escolha, se você for estimulado, você vai ser. Se não for estimulado, nada a ver, porque simplesmente um controle lógico. Então, o título era As pessoas canhotas não deveriam existir. Não deveria existir só se não quisessem. Mas se elas optarem ou quiserem ser diferentes, elas podem ser diferentes e continuar diferentes. Se você concorda, coloque aí nos comentários. Obrigado.